Olá, boa tarde. Estamos aqui para gravar mais um vídeo excepcional do nosso amigo Dr. João Greco. Primeiro de tudo, a gente precisa saber como é que a escala de coma de Glasgow começou. Na verdade, a escala de coma de Glasgow é um trabalho de 2 médicos e não de um só. Todo mundo acha que quem fez a escala foi um cara chamado Glasgow. Não. A escala de coma de Glasgow, na verdade, foi feita por 2 médicos, 2 professores da Universidade de Glasgow, na Inglaterra. Um chamado Graham Tasday e outro chamado Brian Jennett. O ano era 1970. Eles queriam, na verdade, fazer uma escala onde eles pudessem avaliar o grau de injúria neuronal que os pacientes submetidos a um trauma crânioencefálico tinham. E daí surgiu a escala de coma de Glasgow. Em 1974, essa escala foi publicada pelo jornal Lancet, um jornal inglês muito famoso por artigos científicos e matéria científica. E aí, a partir de 1974, essa escala se popularizou no mundo. E muitos serviços de urgência e emergência têm utilizado essa escala para fazer avaliação de pessoas submetidas a trauma crânioencefálico ou simplesmente para fazer avaliação de coma. Caminhão passando... Não, deixa assim, mano. E por que você precisa saber sobre a escala de coma de Glasgow? Porque invariavelmente, talvez no seu plantão ou na sua vida diária, você vai ter que lidar com pacientes em coma. E aí você vai precisar saber o nível de gravidade desse coma. E aí que a escala de coma de Glasgow é excelente para você. Tem 3 parâmetros que eu vou avaliar. O primeiro parâmetro é a abertura ocular. O segundo parâmetro é a resposta verbal. O terceiro parâmetro é a resposta motora. O primeiro parâmetro, que é a abertura ocular, eu vou pontuar de 1 até 4. 1 é caso ele não tenha reação nenhuma e 4 é a melhor abertura ocular que ele possa ter. O segundo parâmetro, resposta verbal, vai de 1 até 5. 1 é caso ele não tenha resposta verbal nenhuma. 5 é o melhor parâmetro em resposta verbal que ele possa me dar. No outro parâmetro, que é a resposta motora, 1 é caso ele não tenha resposta nenhuma. E 6 é a melhor resposta que ele pode me dar. Então fica muito fácil para você guardar. De cima para baixo eu tenho primeiro meu olho, depois minha boca e depois meu corpo. Então guarda assim: melhor abertura ocular, 5 melhor resposta verbal e 6, que é o meu corpo, melhor resposta motora. Ele vai crescendo de cima para baixo. Uma grande dica que eu dou pra você é: cuidado quando você for tentar decorar essa escala. Por quê? Porque na hora do atendimento, na hora da coisa quente, na hora da adrenalina subindo e de você atendendo um paciente mesmo, muitas vezes a tua memória vai ficar bastante embaralhada e a tua avaliação pode ficar muito prejudicada. Tenha essa escala anotada em algum lugar. Coloque ela na porta da sua ambulância, coloque ela num caderno, coloca no seu celular. Tem aplicativos que, se você digitar escala de coma de Glasgow, tanto para Android quanto para dispositivo Apple, você tem a escala na sua mão. Tem muita gente que erra a escala de coma de Glasgow por pouco, mas esse pouco pode ser muito no final. E aí lembra do seguinte: a pessoa nunca vai zerar nenhuma pontuação dessas 3. A pessoa nunca vai zerar nenhuma dessas 3. Tem muita gente falando que tem uma nova escala de coma de Glasgow e por aí vai. Não existe uma nova escala de coma de Glasgow. O que existe de verdade é que há pouco tempo atrás foi proposta uma revisão por um dos médicos que fizeram a escala para melhorar a aplicabilidade dessa escala e a forma que a gente interpreta os parâmetros. Vou dizer para você já o que mudou. Agora, sempre que você abordar um paciente, você precisar fazer a escala de coma de Glasgow, a primeira coisa que você vai fazer é observar se esse paciente não apresenta nada que possa dificultar a avaliação da escala. Se o paciente estiver sedado, você não vai conseguir fazer. Intoxicação alcoólica, não estiver falando nada com nada, estiver visivelmente embriagado, você também não vai conseguir fazer. É muito importante você observar. Outra coisa que mudou é que agora, em cada parâmetro que você analisar, caso você não consiga verificar, você vai escrever na frente não verificável. Por exemplo, digamos que você vai tentar testar a melhor resposta verbal de uma pessoa que é muda, que não fala, que não tem capacidade de falar. Você não vai conseguir testar isso, então você vai simplesmente colocar não verificável. Uma dica bônus que eu quero dar para você também é: digamos que você está num momento crítico e você não consegue lembrar nada de escala de coma de Glasgow, paciente grave, você não consegue lembrar de nada. E aí, como que você vai avaliar o estado de coma? E aí você pode usar uma coisa muito simples
que é uma escala chamada AVDN. O que é essa escala AVDN? É muito fácil de lembrar. A de alerta, V de verbalizando, D de respondendo a estímulos dolorosos e N de não responsivo. Caso a pessoa esteja conversando com você tranquilamente, você vai dar A de alerta. Caso a pessoa esteja falando e respondendo a estímulos verbais, você vai falar que ela tem um V, ela está verbalizando e respondendo a estímulos verbais. E D, caso a pessoa esteja respondendo só a estímulos dolorosos, você vai classificar como D. E N, caso a pessoa não responda a nada, nem a estímulo verbal, nem a estímulo doloroso, você vai classificar como N. Qual que é a importância disso? Caso a pessoa esteja alerta ou V de verbalizando, significa que essa pessoa não tem uma injúria neuronal tão grave até que se prove o contrário. Agora, se essa pessoa só responde a estímulo doloroso ou está não responsiva, é sinal de injúria neuronal grave. Mais importante do que eu saber escala de coma de Glasgow e como usar, é eu saber por que eu preciso utilizar ela. E aí está um grande segredo que pouca gente fala. Paciente que nós aplicamos a escala de coma de Glasgow, nós dividimos em 3 fases ou 3 grupos. O primeiro grupo é pacientes leves. Pacientes leves são aqueles que têm um Glasgow de 15 a 12. Significa que ele teve uma injúria neuronal leve. O segundo grupo é o grupo de pacientes com injúria neuronal moderada. Esse grupo vai de Glasgow 12 até o Glasgow 9. Significa que é um paciente que teve uma injúria moderada e que eu preciso ter muita atenção com ele. O terceiro grupo é o grupo de injúria grave, que vai de Glasgow 8 até 3. Gente, por favor, não existe Glasgow 0. A pessoa tem um Glasgow abaixo ou igual a 8, é sinal que essa pessoa está em um coma gravíssimo e você precisa fazer alguma coisa por ela. Recapitulando tudo que eu falei, é importantíssimo que você saiba a história da escala, saiba por que você tem que usar essa escala, você saiba como usar essa escala, você saiba que existem outras escalas como a VDN, que você pode usar também na hora do medo, na hora da dúvida, que você saiba também que você pode ter essa escala sim no seu celular, escrita, e não é nenhum desmérito para você, muito pelo contrário, pode te ajudar muito. E também que você saiba os graus de injúria neuronal, leve, moderado e grave. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, se inscreve no canal, divulga esse conteúdo, porque tem muita coisa boa ainda, muita informação legal para você. E é isso aí, pessoal. Emergência, saber para salvar. Um grande abraço.